Olá, turminha do quinto ano, tudo bem? Mais uma vez aqui a tia Ângela, estou com saudades de vocês, tá? Muitas saudades, tá bom? Gostei muito, né, do vídeo que nós fizemos, estivermos juntos, né, o videoconferência. Foi muito bom revê-los, tá? Então a saudade fica maior ainda, tá? Mas hoje nós vamos estudar a redação. Não podemos deixar de ver toda essa parte da língua portuguesa, né? E redação é tão importante quanto a gramática, quanto a linguagem, né? É muito importante também. Gostaram do projeto, né? Da abertura do projeto, que foram contos, né? Contos de fada, não é isso? Então, sempre a gente está estudando gêneros. Gêneros são textos, né, de diferentes tipos, são variados, tá bom? Então, nós vamos já começar, certo? Espero que seja legal, que vocês gostem. Hoje tem uma surpresinha, tá? Para ficar diferente, tá bom? Mas antes disso, vamos agradecer, né, a Deus, nos agradecer por tudo, tá? Fechem os olhos de vocês, vai ser breve, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por mais uma aula, Senhor, por estar em sintonias com os meus alunos. Cuida deles, Senhor, cuida da família, protege-os. Não deixe que nenhum mal, Senhor, venha sobre eles, sobre a casa deles. Que tudo isso, Senhor, venha passar logo, em nome de Jesus. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Amém. Muito bem, meus amores. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa agenda de hoje, certo? Gênero textual, conto. Atividade, livro de português, páginas 176 a 179. Essas páginas vão estar no livro de português. É uma interpretação textual, em que o texto que você vai ler é um conto muito bacana. Posso até dizer, o homem mais rico do mundo, certo? Então, vocês vão ler esse texto. Atividade de casa, caderno. Ele vai estar todo aqui no vídeo, explicando bem direitinho para você copiar e fazer em casa, tá bom? É uma produção, certo? Então, vamos começar a falar de conto, né? O que é conto? Quem é que sabe o que é conto? Conto é uma história, né? É uma narrativa. Vocês já viram as características da narrativa, né? Então, vamos mais à frente. Os contos são textos. Os contos são textos que apresentam estrutura básica, fatos ou acontecimentos, personagens, tempo e lugar. Então, o conto, ele apresenta tudo isso aí. São histórias, né? Além disso, é um texto que apresenta algumas partes. Apresentação, complicação. Essa apresentação é a introdução. Clímax, a parte central da história, né? E o desfecho, que é o final da história. Vamos ver detalhadamente? A apresentação aparece logo no início do texto, trazendo informações para o leitor. Situar-se nele. Essas informações na introdução vai fazer com que o leitor fique se situando, né, na história, compreendendo logo o que é que vai ser a história. Complicação é o fato inesperado que surge no decorrer dos acontecimentos. Então, é aquelas complicações que tem na história, as ações, as aventuras. Clímax é o ponto central do texto. É o momento mais interessante ou importante dele. Então, é aquela parte central, né, que chama a atenção do leitor. E o desfecho é a forma como foram finalizados os acontecimentos do texto. Como terminou? Como foi que finalizou essa história? No conto, O Homem Mais Rico do Mundo, que vai estar no seu livro, você vai ter tudo isso aqui. A introdução, que é a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho,
certo? Só que os contos também, existem vários tipos de conto, né? Dentre eles estão o conto de fadas, o conto fantástico, maravilhoso, pode ser chamado também, e o conto de terror. Gostam, né, do conto de terror? Então, há vários tipos de conto, certo? Vamos ver também. O conto de fadas pode apresentar no início uma maldade ou algo de ruim que alguém fez, mas quase sempre o final é feliz, felizes para sempre. Algumas vezes apresentam ser encantados, como fadas, bruxas, duendes, magos, e quase sempre apresenta um fato típico: distanciar-se de casa, viajar, sair para uma aventura e etc. Certo? Então, aqui são algumas, né, já são características. É o tipo do conto, e aqui é o conto de fadas. Existem também os contos atuais. São aqueles mais modernos, que se passam nos dias atuais, né? Versões diferentes, tá bom? O conto fantástico, né? Provoca uma dúvida no leitor. Isso acontece porque ele apresenta uma explicação fantástica, fora do comum, sobrenatural ou estranha sobre os acontecimentos. Aqui é sobre, não é sobro, é sobre os acontecimentos. Estabelece uma relação entre o real e o fantástico. Conto de terror. Vocês gostam, né, do conto de terror? Em geral, traz um texto que dá medo ao leitor. São textos cheios de coisas sombrias, aterrorizantes, causam medo. Enfim, tudo para provocar medo na pessoa. Então, esse é o conto de terror. Ficou claro os 3 tipos de contos e o que são contos, né? São narrativas, são histórias, cada um com a sua particularidade, certo? Entenderam, meus amores, aqui? Bem direitinho? Pronto. Agora é a hora do conto. Essa hora do conto, eu coloquei um videozinho para que vocês possam assistir, para mudar. Foi a surpresinha que eu falei, para não ficar só a tia Ângela falando, explicando, né? Mas aí vocês vão ter, então, a hora do conto. Tom Kent era o filho caçula de uma família que vivia entre os mais pobres da sociedade em Londres, embora ele quisesse uma vida melhor. O padre da igreja local sempre o incentivava, tanto que ensinou Tom a ler e escrever. Um dia ele estava passando perto do palácio de Buckingham, quando do lado de fora viu o príncipe caminhando pelos jardins. Tom, cheio de curiosidade, chegou perto dos portões do palácio tentando ver o príncipe. Mas ele foi imediatamente preso pelos guardas reais, que já estavam prontos para bater em Tom. O príncipe Edward viu Tom sendo empurrado pelos guardas e disse: "Pare." Então ele gentilmente convidou Tom para entrar no palácio. Tom ficou impressionado com o luxo que existia no palácio. Enquanto estavam juntos lá dentro, eles conversaram muito e ambos estavam fascinados pela vida do outro. Edward e Tom perceberam que eram muito parecidos. Por isso, decidiram mudar de roupa e trocar de vida por um tempo. Edward saiu com pressa, ele poderia ser pego, e foi direto para a casa de Tom. Ele logo teve que escapar de algumas surras do pai de Tom, que estava sempre bêbado. Enquanto isso, Tom, posando como príncipe, tentava aprender os costumes do palácio. As pessoas que estavam no palácio pensavam que o príncipe estava doente e que a doença fez o menino perder a memória. Eles tinham medo que ele ficasse louco. Mas quando alguém perguntava sua opinião, Tom, que era um menino brilhante, fazia observações inteligentes e justas, o que tranquilizou as pessoas sobre a sua sanidade mental. Enquanto isso, Edward andava pelas ruas de Londres sozinho. Lá ele conheceu Miles Heldon, um soldado e nobre que retornara da guerra. Ele perguntou a Edward: "O que você está fazendo aqui sozinho, garoto?" "Bom dia, senhor", Edward respondeu. "Eu
falso, na verdade, o príncipe, tentando ver o mundo como um mendigo. Miles riu muito, obviamente pensando que era uma piada. Obrigado, menino, eu precisava rir um pouco. Miles disse, obrigado. Depois de alguns dias, Edward foi cercado por um grupo de rapazes que estavam tentando roubá-lo. Felizmente, Miles Heldon viu tudo e veio ajudar. Fique longe desse menino se vocês não quiserem se machucar, disse ele. Os rapazes fugiram e nunca mais incomodaram Edward, agora que Miles era seu protetor. Como Edward experimentou a vida brutal de um mendigo, ele percebeu a diferença entre a vida dos ricos e dos pobres na Inglaterra. Viu que a justiça inglesa era muito dura apenas com os pobres, onde as pessoas eram condenadas com provas muito frágeis. Ele prometeu ser um rei bom e justo quando recuperasse seu lugar no palácio. A notícia de que o rei Henrique VIII morreu e que Edward seria o rei se espalhou rápido. Apesar de triste pela morte de seu pai, Edward decidiu ser forte e correu para o palácio. No palácio, a cerimônia de coroação já estava acontecendo, onde Tom estava prestes a ser proclamado Rei Edward VI. Tom contou a verdade, dizendo que tinha trocado de lugar com o verdadeiro príncipe, mas ninguém acreditou. De repente, Edward interrompeu. Eu sou o príncipe Edward, o legítimo herdeiro do trono. Tom estava ansioso para dar o trono, mas as pessoas do palácio se recusavam a acreditar que a criança suja e mal vestida era o príncipe Edward. Este é o grande selo da Inglaterra, disse Edward, apresentando o selo que mantinha escondido com ele. Não havia mais dúvidas de quem era o rei. Tudo o que aconteceu foi explicado. Edward foi coroado Rei Edward VI. Ele decidiu premiar Miles com o título de conde e deu à sua família o direito de sentar na presença do rei. Em gratidão, Edward também nomeou Tom guardião do rei. O rei Edward VI manteve sua promessa de ser um rei bom e justo e de tornar a vida do povo inglês muito melhor. Fim. Muito bem, crianças. Gostaram do conto? Gostaram da história? Essa história é para servir de base para vocês fazerem a tarefa de casa, certo? Que a tarefa de casa vocês vão produzir. É uma produção, tá certo? Onde eu dei sugestões. Eu dei 2 sugestões. E você faz a que você escolheu, então, não, tia, eu não quero nenhuma dessas sugestões. Eu vou querer fazer o meu conto da minha maneira. Diz assim, já que você já sabe quais são os contos, né? Diz assim, quem, onde, quando e fazendo o quê? A primeira é, era uma vez uma menina. Onde? Em um deserto. Quando? Ao meio-dia. Fazendo o quê? Jogando futebol quando começou a chover. Então, aí eu já lhe dou como começar a sua produção, aonde vai acontecer, né? E os fatos para você fazer o restante. Então, você vai montar a sua produção. Quem? Era uma vez um príncipe. Onde? Em uma ilha. Quando? No meio da noite. Fazendo o quê? Usando o computador quando faltou energia. Olha que legal. Então, você vai escolher uma dessas sugestões. Caso não queira as minhas sugestões, você pode criar o seu conto. Abuse da sua imaginação. Lembrando, né, toda a regra de uma boa redação, né, os parágrafos, o começo, meio e fim, ter sentido, né, coerência, a ortografia, o título, tá bom? Então, você vai produzir um conto. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, dá uma lida de novo, tá certo? Essa é a sugestão que eu dei para atividade de casa, tá? Que vocês podem pegar direto com a tia Regina, tá certo? Porque essa atividade foi digitada, ok? E no livro, vocês têm a página 176 até a página 179. Falamos de conto,
Então você vai ler um conto, O Homem Mais Rico do Mundo. O Homem Mais Rico do Mundo é um texto muito legal, tá? Muito bacana de se ler, que diz assim, baseado num conto popular indiano. O que significa riqueza para você? Pense aí, o que é riqueza para você? Aí você vai imaginar depois, será que as pessoas que têm muito dinheiro possuem tudo de que necessitam? Será que as pessoas que têm muito dinheiro têm tudo? Então, são duas perguntinhas para você ficar aí pensando, refletindo, tá bom? E aí, termina na 177. Na 178 e 179 é o exercício. Vai perguntar quais são os personagens do conto, marque a alternativa correta. O texto trata principalmente de quê? As atitudes do rei, quarta, quinta, sexta, sétima, todas são perguntas que vai estar a resposta no texto. E na 179, releia este trecho. Tem um textozinho, um trecho. Quem disse essas palavras? Para quem? Na sua opinião, a maior riqueza do velho homem que vivia no alto da colina, você vai ler, né? E a nona, a 10ª, leia o significado de generoso e compartilhar. E aí você vai responder. E a 11 é pessoal. Converse com seus colegas e professor sobre a seguinte pergunta. Para você, qual é o ensinamento desse conto? Na sua opinião, qual é o ensinamento desse conto? O Homem Mais Rico do Mundo. Então, próxima aula, a gente vai fazer a correção, tá bom? Por hoje, é só. Produzam com carinho, tá? Cuidado com a letra, usem um caderno de pauta dupla e façam uma história bem bacana, bem criativa. Conto com vocês, tá bom? Até a próxima aula. Beijos!